pessoal, aqui de volta com o nosso Papo de PNL. Mais uma vez com vocês aqui, trazendo sempre assuntos relacionados ao que a gente estuda e compartilhando esse conhecimento com vocês para que a gente consiga desmistificar e desmitificar a PNL cada vez mais. Existem algumas palavras que a gente fala e que está contida na nossa comunicação que parece que atrapalham, parece que causam um certo peso, e outras, né? Que traz uma leveza e até uma possibilidade boa, né? Percebo sim, Flávio. Eu uso muito uma palavra ainda. Eu uso a meu favor. Ah, sim. É claro, sempre ao meu favor. E como é que eu uso essa palavra ainda, né? Essa pequena palavra? Por exemplo, tem algumas coisas que eu ainda não conquistei. E aí, quando eu falo isso para mim mesma, qual é o meu estado interno? Ok, eu ainda não conquistei, mas vou conquistar. Parece que dá uma sensação de que, vou já conseguir. Estou no caminho certo, né? Uma palavra que... Não aconteceu, mas vai. Exatamente, que me impulsiona. Muito legal. Né? E eu uso a meu favor porque, claro, que dependendo da frase que você coloca essa palavra, também pode não ser uma coisa legal, mas a gente vai falar de coisas legais hoje, tá bom? Claro. Vamos falar de coisas legais. E uma outra coisa assim que desde criança eu via muito falar, assim, mesmo antes de aprender PNL, sobre o poder do não, né? Que assim, não deve falar tanto não para criança. Eu, por exemplo, eu sou pai de 3 filhos, né? Então, assim, tive muito temor de ficar usando esse não, apesar da gente usar muito, né? Criança não pode... Começa assim, não põe o dedo na tomada, não põe não sei o que lá, não quebra isso, cuidado, isso aqui não pode e tal. Então, a gente fica sempre colocando não. E aí, eu lembro de algumas pessoas falando, você não deve falar não para os filhos, porque o não empata o crescimento, o desenvolvimento, as pessoas... Não é bem isso, Não é bem isso, né? O nosso cérebro é muito voltado para o positivo. Sim. Ele é só voltado para o positivo. Exatamente. E aí, quando você fala a palavra não, só o não, a criança vai lá e faz. Quem é que não teve essa experiência? Porque você não deu o comando positivo, Exatamente. Caramba. Fale o não mexa na tomada, vá brincar com a sua bola, com o seu brinquedo. A criança vai fazer aquilo, esse comando positivo que você deu. E também tem a questão, por exemplo, porque as pessoas, algumas teorias até falam assim, o cérebro não entende o não, né? Claro. Não tem nada a ver com isso. O cérebro entende muito bem o não. Só que como a Rê disse que o cérebro é voltado para o positivo e para o nosso cérebro não existe a diferença entre realidade e uma imaginação e uma coisa acontecendo real, a emoção e a percepção é praticamente a mesma para a nossa mente, para o nosso cérebro. Então quer dizer o seguinte, que para você pensar assim, se eu disser para você, não pense em um elefante. Aí a pessoa pensa no elefante e fala assim, e daí? Vou pensar mesmo. Porque assim, mas se a gente fosse falar, não pense em uma nuvem, não pense em uma porta, em uma janela. A primeira coisa que a gente vai fazer é agir, né? O cérebro vai agir em direção a trazer uma imagem daquilo que você está falando que já existe, para você dizer assim, agora não posso pensar na janela, mas você traz a janela, a porta, o elefante, a nuvem. Qualquer coisa. O que você disser para falar, não faça isso, a pessoa vai pensar ou imaginar fazendo primeiro, para depois exigir o comando da ação que impede ela de fazer aquilo. Então ela tem que reconhecer primeiro para dizer assim, não, isso eu não posso fazer. E muitas vezes para a criança, como é um cérebro muito ainda imaturo, né, ingênuo ali, então isso tem muito pouco efeito, porque assim, as pulsões ainda estão ali muito mais vívidas, mais fortes, então acontece exatamente isso. A pessoa termina seguindo, só que a gente cresce, né? E aí a gente fica dizendo assim, não esqueça de levar as chaves, tá? Em vez de falar, lembre-se de levar as chaves. Aí a pessoa esquece a chave. Dá o comando positivo. Isso, além de encurtar o caminho, vamos dizer assim, é muito mais produtivo para nossa mente. Por isso que a gente fala no início do vídeo, né, que lembre-se de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de clicar no sininho ali para você nos ajudar também com o nosso trabalho aqui, de saber que a gente está fazendo certo. E a gente não fala assim, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de dar um like, não se esqueça de... Porque toda vez que a gente está fazendo isso, a gente está fazendo um comando... No inverso, né? Como se fosse pro negativo. Isso não Fale tem a o que mesma você força. Quer. E é comum a gente ver isso em cartazes, né? Em convite. Depois que eu aprendi PNL, eu fiquei tão chata. A gente fica olho grande para essas coisas. Nossa, eu fiquei muito chata para essas coisas. Elevadores, né? Em caso de incêndio, não use o elevador.
Poxa, em caso de incêndio, E vai usar usa o quê? escada. Dá Se um você não souber que tem que usar escada. Porque já pensou, tá pegando fogo até eu processar aquela informação, então deu o comando positivo. Em caso de incêndio, Use as escadas. Pronto. Você É muito já mais fácil, muito mais né? fácil, né? E aquelas palavras devo, tenho que e preciso? Ah, sim. Nossa Senhora, né? Geralmente a gente fala isso de uma forma tão natural. Muito que nem natural, porque faz parte do nosso dia a dia falando isso. Só que, aprendendo a PNL, também a minha mente vai sendo voltada para o meu positivo e para o meu melhor estado interno. Porque se o Flávio fala para mim, você precisa fazer tal coisa... Geralmente a gente usa isso em conselho, né? Quando vai dar um conselho. Não, você precisa fazer isso. Você tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Traz uma sensação assim, nossa, de um peso, eu tenho mesmo, tenho o quê? Então, o que a gente aprendeu, o que nós passamos nas nossas formações? Trocar por escolhas. Sim. Né? Eu escolho fazer tal coisa. Ah, tá quero, bom. Né? Vem me dizer que você tem um chefe, ele manda você fazer um relatório. Aí você vai falar. Aí vai falar, eu tenho que fazer o relatório, Flávio. Tenho que fazer. Não precisa usar isso. Mas sabe por quê? toda vez que você usa esses termos, parece que tem algo oprimindo, né? Você que está acima, eu tenho que fazer por alguma razão. Então eu fico muito mais tenso, muito mais preso a uma obrigação que eu tenho que fazer, porque eu tenho que responder a uma autoridade. Parece que tem algo que tem uma autoridade sobre a gente. Né? Exatamente. Devo fazer. É uma autoridade, é o seu chefe, mas o que você escolhe fazer... Porque você tem aquele emprego é importante para você, então você escolhe fazer. Não fica mais leve quando a gente pensa assim? Fica mais leve Com quando certeza, a gente pensa né? assim, né? E tem uma outra palavra, Rê. Uma que a gente fala muito, muito, né? Diga lá. Mas. Não é verdade. O efeito do mas. Porque ele tem dois efeitos, né? Tem dois efeitos. Você pode usar o mas, né? Mas ele... Porque ele faz toda a diferença, assim... é uma palavrinha que faz toda a diferença dentro de uma frase. Vamos trazer aquele exemplo de um ambiente corporativo, vamos dizer assim, né? Você tem um funcionário... Vai dar um feedback para ele, né? Que vai dar um feedback de algo que aconteceu e você fala assim, olha, você é um bom funcionário, mas... Você fez isso errado com o cliente. Pisou na bola com o cliente. Na bola. Como é que você sai com essa frase você internamente? Fui um incompetente, coitado, né? Aquela sensação de, nossa, acabei com a reputação da empresa. Acabou seu dia. Né? Você ouviu que você é um bom funcionário? Quase não, isso não tem importância, o que vem primeiro. O que vem é o que dá importância para depois. Tira a importância do que vem antes, primeiro. Né? E se a gente inverter? Vê como fica. Olha só. Olha, com aquele cliente você foi um pouco inadequado, mas você é um bom funcionário. Né? Vamos resolver junto a questão. Como é que ficou o seu estado interno? Enaltece a qualidade que a pessoa, né? Que ela tem ali como um sentimento de, nossa, ainda mantém minha reputação de bom funcionário. É um bom funcionário, aconteceu algo... Foi algo que pode ser corrigido. Que não foi legal com o cliente, mas pode ser corrigido e ele é um bom funcionário para você. É importante para você, para sua empresa, ou essa frase em qualquer outro relacionamento. Então use ela assim, enaltecendo ou dando mais valor ao que vem depois do mas. Você fala o que você precisa... Coloca o mas e dê algo positivo. A pessoa vai ficar com algo positivo, com aquilo depois do mas de uma forma positiva. E dentro também de uma interação, quando a gente tem opiniões diferentes, em vez de você falar assim, eu penso assim, mas eu penso assado, você pode falar, ok, você pensa assim e eu penso assim. Substituir o mas pelo e. Então isso vai ajudar você tirar essa sensação que a bendita palavra mas causa em alguns diálogos. E a gente nem percebe isso, sai assim, automático, porque a gente aprendeu e cresceu assim. Mas quando a gente aprende, né, e consegue fazer conscientemente, pensando, muitas vezes a gente pode começar a mudar essas palavras na escrita, porque é mais calma ali, você consegue pensar. Então, se você manda e-mail, quase ninguém troca mensagem, né, pelo WhatsApp, ninguém escreve mais nada hoje, porque ligar para o outro já não existe mais, agora é só texto. Então, você pode começar isso pela escrita, porque você pode pensar antes de escrever. Então, você pode mudar o mas pelo e, colocar aquela queixa, né,
primeiro e depois enaltecer aquela qualidade quando você fazer essa comparação. E fazer a ligação com o mas, né? Ali no meio. Exatamente. Né? E as outras que a gente falou, o ainda, o tem o que e tal. Mas existem outras, né? Muitas outras. Muitas outras palavras. Eu vou falar de algumas hoje aqui. Uma delas é quando a gente fala assim, olha, Rê, ontem quase fui assaltado. Essa palavra quase... Parece que amanhã você vai conseguir. Vai conseguir ser assaltado. Eu quase fui atropelado, né? Então, quase, assim, nossa, parece que você ainda está esperando uma chance de acontecer de novo. Então, é como se você assim, quase ganhe na Mega Sena. Qual a sensação que dá? Poxa, chegou perto, né? Mas você vai conseguir na próxima. Ou que ainda vai continuar tentando, vai começar experimentando. Olha que eu estou falando outra palavra que já surgiu. Tentar, né? Tentar. É por isso que não consegue. Mas o quase, Flávio, é isso. Essa palavra mesmo que, eu por pouco vai no fui assaltado. Então, existe ela, a gente fala, mas como é que você pode trazer isso a seu favor? Eu quase estou aprendendo essa matéria. Então, falta muito pouco para me terminar de aprender. Coloque isso quando você for falar de algo que você realmente quer conseguir. Né? E que você está no caminho, porque falta pouco. Internamente ou inconscientemente, isso vai te preparando para o estágio de conseguir. A motivação, porque falta muito pouco, porque você fala assim, nossa, faltou pouco, né? Estou quase fazendo, estou quase aprendendo inglês, terminando, estou quase aprendendo tal coisa, estou quase conseguindo as férias, né? Estou quase conquistando aquele cliente, porque você já... Estou quase conseguindo uma promoção, estou quase... Então, essas palavras devem ser usadas, ou podem ser usadas, quando você expressar algo que você realmente já está conseguindo. A seu favor, né? E aqui, sem querer, a gente falou uma palavra... O tentar. Tem música. Bendito tentar. Nossa, e aí quando alguém fala tentar, meus cabelos ficam assim, né? Por quê? Não é para falar tentar? Hoje em dia eu tiro um pouquinho de Eu tiro, tentar. mas assim, é interessante quando a gente usa o tentar. Como eu falei, assim, realmente, o tentar, ele... Inclusive, eu acho que as traduções, né, de livros, revistas, alguma coisa assim, que vem de outro idioma, quando eles usam o try, né, que é tentar em inglês, eles têm um outro aspecto envolvido nessa palavra, mas a gente traduz literalmente por tentar. E muitas vezes o tentar, a gente expressa ele na comunicação, né? Por exemplo, ver como tentar ele é suspeito, né? Eu falo assim, você me convidou para uma festa, para almoçar, para de repente estudar juntos e tal. Aí eu falo assim, eu vou tentar. Vou tentar ir, né? Vou tentar ir, eu vou tentar ver se consigo. Quando eu recebo essa mensagem, automaticamente para mim vai falar assim, ele não vai. Né? Porque a gente já aprendeu ou reconhece sinais que quando você quer, você faz e fala. E também quando você não quer, você vai e fala. Agora, o tentar fica ali, né, meio subtendido, você não sabe se vai ou não acontecer. Então, eu vou tentar estudar. Eu vou tentar arrumar meu quarto, vou tentar fazer isso. Não dá movimento. É como se você estivesse se predispondo a uma desculpa de não ter conseguido. E não gera um movimento. Porque você já se prepara de antemão para dizer assim, olha, eu tentei, né? Como eu te falei, eu disse que ia tentar, não disse que ia. Tentei. Né? Então, já é uma desculpa para justificar o não fazer. O não fazer, então... E o tentar, ele é relacionado, né, ao que você não consegue. Por exemplo, realmente, eu tentei, se você usar no passado, até que funciona, né? Você fala, eu tentei várias vezes ligar para alguém e deu caixa postal. Então, você fez uma tentativa e um insucesso, não concluiu, não teve resultado, né? Então, você pode dizer assim que tentou por não ter conseguido. Mas quando está relacionado a algo que você vai fazer... Ou algo que você quer, como a gente já disse, né? Fale o que você quer, traga o que você quer. Então, fale que você vai fazer ou você vai se desafiar a algo. Sim. Troque o tentar por desafio, né? Eu vou me desafiar a fazer algo, em vez de, eu vou tentar fazer algo. Traz um movimento aqui internamente, traz E palavras como essa, bem próxima a essa, é o se, né? Funciona quase do mesmo jeito quando a gente também é convidado para alguma coisa, a gente vai, se der eu vou. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, Só se for muito ingênuo para não perceber que a pessoa não vai, né? Porque o brasileiro é muito comum isso. Se fosse no outro país como
dizem que em Portugal, a Inglaterra, tal, as pessoas são mais literais, né? Você pergunta para uma pessoa assim, tem horas? A pessoa fala, tem. Tem. Aqui a gente vai dar não, tenho, já vou olhar e tal. Então a gente é muito mais prolixo, muito mais emocional, então a gente acaba dando mais, né, desculpas para as coisas. Então, quando você vai justificar a sua possível ausência, você fala, se der eu vou tentar porque tem um compromisso. Vou tentar fazer, né? E eu falei... Só que isso a gente também afirma pra gente mesmo, é isso. Eu falei a palavra desafio que está intimamente ligada à palavra difícil, né? Nossa, perguntei para você, olha a diferença de você falar que algo é difícil para você e algo é desafiante para você. A palavra desafiante traz o quê, Flávio? Movimento. Parece que você se sente impulsionado para fazer. Nossa, é um desafio. Então, se eu conseguir superar, né? Agora, por exemplo, é difícil, você parece que já tem uma barreira. Está vendo uma barreira enorme, né? Um muro enorme na sua frente ou um obstáculo intransponível. E se você coloca tudo isso numa frase, eu tentei fazer algo, mas foi tão difícil para mim, pronto. É a justificativa perfeita. Né? Para não fazer. Achei tão difícil, mas eu tentei, né? Então, do jeito que a gente afirma isso para outras pessoas, né? Como desculpa, justificativa, também. A gente afirma muito para nós mesmos, né? Muito, muito. Eu tentei, vou entrar na faculdade, eu tentei esse ano, eu tentei um vestibular, tentei não sei o quê. Tudo isso tentei buscar emprego, tentei mandar currículo, tentei. A gente fala assim, quem tenta não consegue. E até a gente brinca, né? Tente levantar da cadeira se você estiver sentado. Apenas tente. Porque a tentativa não é um aspecto em que envolve uma ação de conclusão. Tentar, é não fazer nada. É não ter ação depois, né? É exatamente a exclusão da ação. É uma ação muito, vamos dizer assim, quase invisível. Então, assim, a dica desse vídeo que a gente quer trazer para você, use as palavras a seu favor. E essa é uma das coisas que nós falamos muito nas nossas formações. Use as palavras para você se aproximar das pessoas. Fale o que você quer, dentro de uma interação que aconteceu, mas também se aquela pessoa é importante para você, coloque o que ela é importante e fazendo a ligaçãozinha aí com o mas, né? Use a palavra ainda para você dar uma profecia para algo do futuro que você não tem hoje ainda, mas você vai ter. Mas ainda quer ter, né? Exatamente. E vai conseguir, tem vontade de conseguir. Há algo que você precisa fazer ou tem que fazer, uma obrigação. Traga a palavra escolher, você escolhe fazer. Você quer fazer. Você quer fazer. A sua sensação interna é muito melhor, muito melhor. E para o tentar, a gente pode, por exemplo, vou me desafiar, eu vou experimentar, eu vou fazer mesmo. E o se, a gente substitui por quando. Experimente substituir o se por quando. Se der, eu vou fazer tal coisa. Tal coisa. Então, se der, eu vou me inscrever naquele concurso público, se der eu vou fazer o vestibular, se der eu vou buscar emprego, se der eu vou iniciar um negócio. E mude para quando. Quando eu fizer tal coisa, quando eu fizer. Eu vou conseguir quando tal te coisa. move para uma data. Movimento. Porque e especifica exatamente um momento, né, que você vai estar pronto para isso. E não um se que é infinito, não tem uma lacuna assim, de tempo que pode ser preenchido. O quando você pode dizer assim, quando acontecer tal coisa, eu faço isso. Então, você condiciona um instante que vai acontecer ainda. Você vai especificando aqui dentro de você, vai organizando aí, né, no seu interior. Uma coisa muito interessante, é exatamente uma organização que a gente faz. Um rearranjo, uma organização de uma coisa que está contida dentro da linguagem, da nossa linguagem. Que é isso, é a nossa FNL. Sim, não é? Um pouquinho só. É isso, Flávio. É isso aí, Rê. Então... Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente trouxe um pouquinho do que pode no dia a dia ajudar você apenas mudando algumas palavras. Palavras que trazem um significado muito interessante assim, dentro da comunicação e que se a gente muda, vocês vão notar também o efeito disso no diálogo, na comunicação e no relacionamento com as pessoas que vocês convivem. E com vocês também, né? Nosso relacionamento da gente pra gente. Então, falando disso... Lembre-se de se inscrever no nosso canal, dê um like aí se você gostou desse vídeo, se você está contente com o conteúdo que a gente tem trazido. Clique nas notificações para receber os vídeos em primeira mão
E aí você pode estar sempre atualizado com o conteúdo que a gente tem preparado para vocês. Ok? Ok? Então vamos lá, Rê. Vamos lá. Até o nosso próximo Papo de PNL.